Olá, meu nome é Ricardo Brandão, eu sou aluno da pós-graduação em música da Unicamp e o trabalho que eu vou apresentar hoje foi escrito em parceria com meu orientador, o professor Leandro Barsalini, e chama A Adaptação dos Tambores do Candomblé Queto para o Pandeiro Brasileiro, pela perspectiva de Marcos Suzano e o pandeiro grave. Esse trabalho é parte de uma pesquisa maior que eu venho desenvolvendo no mestrado, em que eu estudo justamente isso que aqui eu estou chamando de pandeiro grave, que pode ser entendido como uma espécie de geração de pandeiristas que se forma a partir dos anos 90 e que tem no Marcos Suzano uma espécie de pai fundador. Esse grupo de pandeiristas não é totalmente delimitado e nem é homogêneo, mas em 2019 ocorreu no Rio de Janeiro o primeiro encontro internacional do pandeiro grave. Então é a partir dessa referência que eu acho que faz sentido utilizar esse termo para descrever esses músicos que, embora tão diferentes, têm características em comum. Nesse trabalho em específico, a gente buscou observar como esses músicos do pandeiro grave são influenciados pela música do candomblé, mais especificamente pelo candomblé queto, e como eles se apropriam da música e dos toques, inserindo na sua própria prática, no contexto mais popular, muitas vezes da música instrumental e secular. Então eu entendo que o pandeiro grave é influenciado por algumas matrizes musicais, né? O choro, por exemplo, é uma delas, ela é muito influente no jeito que esses pandeiristas tocam. A música pop americana é outra matriz, porque foi a partir dela que o Marcos Suzano desenvolveu muito da sua linguagem, né? Trazendo novos ritmos e pensando o pandeiro de uma forma diferente, né? Mais baterística, por assim dizer. E nesse sentido, a música afro-brasileira também pode ser entendida como uma matriz importante. O Suzano comenta que muito do seu desenvolvimento musical se deu no contato com a música afro-brasileira, principalmente no grupo Oscilado C, que ele tocava nos anos 90 e tocou junto com o Paulo Moura e com o percussionista Carlos Negreiros. E ele comenta que uma característica importante que ele aprendeu com a música do candomblé é a divisão em frequências, né? Porque o candomblé, assim como a maior parte das músicas de matriz africana, tem essa divisão em grave, médio e agudo, né? Então, no caso do candomblé, a gente tem os três tambores, né? O rum, que é o mais grave, o rumpi, que é o médio, e o lé, que é o agudo. E o que o Suzano fez foi tentar trazer essa ideia para o pandeiro, né? Pensar o pandeiro também nessas frequências de grave, médio e agudo, pensando o agudo como o jogo das platinelas, o médio como os tapas e o grave como os toques de dedo. E esse pensamento influenciou muito a geração que veio depois. Um exemplo interessante de mostrar é a adaptação feita pelo pandeirista Sérgio Krakowski, do ritmo Agueré de Oxóssi. Essa levada foi tirada de uma entrevista que ele deu para o canal Pandeiro Etc., que tem no YouTube. E o Krakowski fala que ele busca nas adaptações que ele faz dos toques do candomblé trazer todo o conjunto instrumental, né? Então ele busca trazer os três tambores, mais o gã, ou agogô, para dentro do pandeiro. E nesse exemplo, então, ele traz a acentuação do gã, né, a clave, para a acentuação das platinelas. O rumpi e o lé, nesse toque, eles tocam em uníssono, que é bastante comum, né, na música do candomblé de Queto. E então ele traz esse elemento na condução da platinela. E por fim ele traz o fraseado do rum, usando os toques graves e os tapas. Então vale notar justamente essa síntese, né, do conjunto inteiro num instrumento só, e também essa concepção mais vertical, né, pensando condução e fraseado, que lembra bastante um jeito baterístico de pensar o groove e a levada. Um outro exemplo interessante de mostrar é o trecho de um solo do pandeirista Bernardo Aguiar para a música Sorô, do músico Salif Keita, que foi gravado com o grupo instrumental norte-americano Snack Pup, no disco Family Dinner 2. Nesse trecho é possível reconhecer a condução que remete muito ao Adaró Pransan, e no segundo momento ele remete ao toque de jongo, que não é um toque do candomblé, mas é um toque da cultura afro-brasileira, né? Eu gostaria de agradecer muito a organização do Congresso Brasileiro de Percussão, todo mundo que está assistindo e a CAPES, que é quem fomenta a minha pesquisa.
Bom dia, meu nome é Matheus Oliveira e eu escrevi esse trabalho juntamente com o Fernando Rocha. Nosso trabalho visa buscar encontrar alguns aspectos estilísticos no pandeiro do Celcinho Silva. Para encontrar esses aspectos, a metodologia que nós usamos foi baseada na transcrição, né? Nós usamos algumas transcrições de trechos importantes de gravações importantes do Celcinho Silva, com alguns trechos com solo e outros trechos com grooves, e nós comparamos esses trechos com algumas falas do pandeirista, falas nas quais ele descreve a prática pandeirística dele e a visão dele sobre o instrumento. Essas entrevistas estão disponíveis na internet, estão citadas ao fim do texto. A gente é consciente de que uma transcrição não traduz completamente um trecho musical, e por isso nós, citando Seeger e Nero, nós usamos a transcrição como forma de aproximar da obra do músico estudado, né? Eles falam da transcrição como algo que permite a pessoa conhecer de perto e refletir muito em função do processo de transcrever de ouvido, que é um processo de muita atenção e muito detalhamento do material auditivo. Enfim, nós começamos falando da performance do Celcinho Silva, uma frase que eu achei emblemática, que ele falou que ele busca executar uma base atuante. Esse é o primeiro conceito dele, né? Uma base que tenha muita interação com os outros instrumentos, não só o solista, mas também os demais instrumentos de acompanhamento. Aí eu cito uma transcrição de um pequeno trecho da música Rogerinho no 7, do disco do Maurício Carreiro Sesteto, que mostra uma grande interação entre ele e o violão de 7 cordas, né, que está transcrita a parte do pandeiro apenas. Mas poucas variações, né, muito uso do som grave, e ouvindo a música você percebe ele sempre interagindo muito com o outro instrumento, né. Dentro disso a gente percebe alguns elementos que estão presentes na prática do pandeiro do Jorginho do Pandeiro. O Vidilli faz uma comparação entre o paradigma do Estácio e algumas frases executadas no pandeiro pelo Jorginho. E a gente pode perceber esse mesmo paralelismo dessas frases associadas às chamadas bossas do Jorginho dentro da levada do Celcinho, que está aqui exemplificada. Outro fator que aproxima os dois é o uso do que o Vidilli chama de emíula, algum pequeno motivo rítmico deslocado ao longo do tempo. E esse está encontrado tanto nas transcrições do Jorginho, o Vidilli faz algumas, encontrando esse procedimento rítmico, e em 2 transcrições que eu fiz em solos do Celcinho, essas emíulas também estão presentes. Tanto aqui no solo da música Um Abraço no Celcinho, como nesse solo na música Pagode Jazz Sardinhas Club, ambos com nó em pingo d'água. E seguindo, a gente pode perceber algumas coisas que são diferentes entre um e outro, né? O uso do grave, por exemplo, muito forte, isso é exemplificado principalmente na música Samba da Minha Terra. Ouvindo a gravação é melhor para perceber isso, um grave muito forte no pandeiro, e o pandeiro fazendo parte do arranjo, né? O que ele fala, o pandeiro veio para participar do arranjo, para construir junto com a música, e não para ser um mero integrante a mais, fazendo um acompanhamento mais reto, né? Ele fala no começo, um acompanhamento lisinho eu não gostaria de fazer, né? Eu cito essa frase bem no começo do artigo. Ele está muito dentro das características dele. Bom, então é isso. Esse é um pequeno resumo do que o artigo diz. E qualquer pergunta que todos tiverem, estou à disposição. Muito obrigado.